Carlo Ancelotti é o nome ideal para a seleção brasileira? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir muito além de falar dos títulos que ele conquistou, dos times que ele passou, ou meter uma frase pronta e falar que ele é um grande técnico. Não, se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você quer entender com profundidade sobre o seu estilo de jogo, sobre a sua maneira de ver futebol, entender se as suas táticas e as suas estratégias casam com as características dos principais jogadores da seleção brasileira, para que aí sim a gente consiga responder essa pergunta da maneira que ela merece ser respondida. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Essa que vocês estão vendo aqui é a formação do Real Madrid desta temporada. E essa é a formação que o Brasil usou no seu último jogo. Vamos de novo. Essa aqui é a forma que o Real Madrid está jogando nessa temporada, 4-4-2. E essa é a forma que o Brasil jogou a sua última partida, 4-4-2. Vinícius na frente, Rodrigo na direita. Vinícius na frente, Rodrigo na direita. Assustou? Calma, deixa eu te explicar. Primeiro ponto, usar a mesma formação, o mesmo desenho tático, não necessariamente quer dizer que os times vão jogar da mesma forma. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mais importa a gente ver o comportamento dos jogadores com a bola rolando do que a sua organização inicial. Até porque, se for parar a pensar, o Atlético de Madrid do Simeone, rival do Real Madrid, também utiliza o 4-4-2 e você sabe de cabeça que ele não joga da mesma forma. O Jorge Jesus utilizava o 4-4-2 e você sabe de cabeça que ele não joga da mesma forma. Primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que isso daqui não é coincidência, tá? Porque muitas das escolhas que o Dorival Júnior fez na seleção brasileira foram diretamente influenciadas por escolhas que o Ancelotti fez no Real Madrid. Por quê? Porque uma forma de você tentar fazer com que Vini Júnior e Rodrigo desempenhem na seleção a mesma bola que eles jogam lá no Real Madrid é tentando posicioná-los de uma forma parecida, ainda que o time tenha dinâmicas diferentes. Então sim, o Ancelotti centralizou o Vini Júnior no Real Madrid, ainda que ele tenha liberdade para cair para a esquerda em muitos momentos, ele começa o jogo mais centralizado e a mesma coisa acontece na seleção brasileira. Às vezes ele cai para a esquerda, Rafinha vem por dentro, mas ele tá quase sempre centralizado. E por que eu tô falando isso daqui? Porque existe a forte possibilidade do Ancelotti reproduzir isso, pelo menos nos seus primeiros jogos da seleção, por estar mais familiarizado com essa organização e ainda querer gostar de colocar o Vini nessa posição, nesse posicionamento. O resto do time aqui não necessariamente vai ser esse, tá? Aí já vai ter gente nos comentários falando: ah, você colocou fulana no time titular. Eu não coloquei nada. Isso daqui foi Dorival que fez, eu tô reproduzindo, lembra? Essa daqui é a última formação do Brasil, eu tô reproduzindo. Então se você vê a primeira escalação do Ancelotti na seleção brasileira como um 4-4-2, você já sabe o porquê. E fique tranquilo, porque o Ancelotti é um dos caras que menos se importa com a formação tática. Até porque se você pegar só o Real Madrid, ele utilizou essa formação que eu mostrei aqui na temporada atual. Na temporada passada já era uma formação completamente diferente, com o famoso, o querido losango aqui no meio campo, que ganhou a Champions League usando essa formação e já tinha ganhado a Champions League 2 anos antes com outra formação, o 4-3-3 aí, com o trio histórico aqui no meio campo, o Vini pela esquerda e o Valverde pela direita. Quem lembra desse time aqui? Fato é que o Ancelotti não é o cara que chega em um clube e tenta impor um sistema e uma forma de jogar a todo custo com o elenco que ele tem nas mãos. Pelo contrário, o Ancelotti se notabilizou durante a sua carreira por ser um cara que utiliza formações diferentes, maneiras diferentes de jogar, adaptadas não só a cada clube que ele passa, mas também a cada elenco que ele tem em uma temporada, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. A maneira do Ancelotti pensar futebol não é a partir de um único sistema de jogo. O que ele gosta, na verdade, é desenhar funções específicas para cada jogador em cada contexto. Deixa eu simplificar isso aqui para você. O Valverde, em 2022, era um ponta-direita que às vezes descia para o meio campo para preencher o espaço e que às vezes, quando o time precisava segurar o resultado, ele descia e formava uma linha de 5 aqui atrás na defesa, e que em outros jogos também aparecia na frente, tendo funções diferentes. Quando não era o Valverde que jogava aqui, era o Rodrigo. E aí quando o Rodrigo estava em campo, ele não fazia o que o Valverde fazia. Essa não era a função dele, ele tinha funções diferentes do Valverde, ou seja, não é que o ponta direita do Ancelotti sempre vai fazer a mesma coisa e eu preciso de um outro jogador que desempenhe essa mesma função. Não, cada cara que estava em campo, ele desenhava funções diferentes, específicas para aquele cara, e aí essas funções diferentes elas se complementavam em campo. Isso que ele fazia. Tendo isso em mente, já dá para ter uma noção que vai ser difícil cravar qual vai ser a cara da seleção brasileira, mas existem aqui alguns padrões que a gente pode falar. O Vini Júnior centralizado é um deles. Apesar de você torcer o nariz, foi de fato na temporada em que o Vini Júnior passou a jogar centralizado com o Ancelotti que ele foi campeão do prêmio The Best como o melhor jogador do mundo. Outro padrão que a gente pode falar é a liberdade de movimentação que o Ancelotti sempre concedeu para os seus ataques, o que também corrobora com aquela ideia de que ele não liga muito para a formação do time.
porque a sua forma de atacar é muito baseada na relação entre os jogadores. Ele dava muita liberdade para que os jogadores, ele dá ainda muita liberdade para que os jogadores saiam das suas posições e se aproximem um dos outros, e treina muito isso para que aconteça da melhor forma, para que não vire carnaval e para que os jogadores tenham mais facilidade para se encontrarem dentro de campo. E eu posso te mostrar isso. Quem assistiu os outros vídeos já tá ligado que eu vou mostrar isso daqui por frame para a UEFA não derrubar o meu querido canal, mas sabe também que vocês vão entender perfeitamente por frames. Aqui no lançamento do zagueiro para Rodrigo aqui junto com o Valverde aqui desse lado direito. E olha a posição dos outros jogadores. Bellingham aqui no centro, Vini Júnior e Mbappé na frente. Olha na sequência como os jogadores vão sair das suas posições, sair de onde eles estão e se aproximar de onde está acontecendo a jogada, de onde está a bola. O Bellingham saiu do meio e veio se aproximar, formar essa triangulação aqui entre Bellingham, Valverde e Rodrigo. E o Vini Júnior já começa a se aproximar para esse lado também. A bola vai no Valverde, depois a bola chega no Bellingham e o Vini Júnior, que começou o lance lá do outro lado aqui, começa a se aproximar de onde está acontecendo e vai perceber esse espaço aqui para ele atacar em velocidade. E a gente vê uma cena que é raríssima de ver e seria raríssima em muitos times, né? O Vini Júnior atacando pelo lado direito, aparecendo aqui na ponta direita. E o Rodrigo, que começou o lance lá na direita, bem aberto na direita, agora está centralizado e na sequência ele e Mbappé, parece até que eles são as duplas de ataque do Real Madrid. Esse aqui é aquele lance que o Mbappé deixa o Gvardiol na saudade, dá um corte maravilhoso e faz um gol para o Real Madrid. Esse lance aqui eu acho muito interessante porque tem muitas trocas de posição. Olha isso daqui, bola no Rudiger, aí você tem o lateral esquerdo Fran Garcia aqui um pouco mais por dentro, Camavinga, Lucas Vazquez, Tchouaméni e Valverde. Na sequência você vai ver que o Mbappé, que estava naturalmente centralizado ali na frente como dupla de ataque, resolve nesse lance vir buscar a bola aqui fora do bloco de marcação do Alavés. Ele vem receber essa bola e é interessante na sequência que você tem um lateral esquerdo do Real Madrid por dentro aqui, o Fran Garcia, e é o Rodrigo que está aberto do lado esquerdo. Eles podem trocar de posição entre quem vai ficar aberto, quem vai vir por dentro constantemente quando o jogo acontece, e o mesmo também acontece pelo lado direito. Aqui eu cortei um pouco o lance, porque o Mbappé volta essa bola para o zagueiro, que no final chega no Arda Güler aqui do lado direito. E olha que interessante, enquanto o Mbappé no começo aqui veio para dentro para receber a bola, o Camavinga, que estava aqui mais próximo dos volantes, vai ocupar a posição dele aqui na frente. Na sequência do lance você começa a ver isso, o Camavinga como o homem mais avançado do time, porque o Mbappé trocou com ele. E é justamente nessa sequência desse lance que essa troca vai fazer uma diferença grande no resultado, que o Camavinga está aqui próximo da área, da entrada da área, ele recebe esse passe, tabela com o Valverde e depois recebe a devolução aqui, praticamente como se ele fosse um camisa 9, né, na entrada da área para finalizar e para fazer o gol. As trocas de posições, a associação entre os jogadores permite essas diferentes formas de você chegar até o gol. Se você não tinha essa visão sobre o estilo de jogo do Ancelotti, sobre o estilo de jogo do Real Madrid, é um sinal fortíssimo de que você precisa me seguir, porque aqui nesse canal a gente consome futebol com profundidade. A gente não fica só naquela camada rasa e superficial, mas a gente se aprofunda para mostrar o verdadeiro espetáculo que acontece e que às vezes foge dos nossos olhos porque não somos treinados a ver. Então se você gostou da ideia, já se inscreve nesse canal aqui e compartilha esse vídeo com um amigo, um mísero amigo que você tem certeza que também vai gostar dessa ideia. Fechou? Posso contar com você? Então vamos seguir na análise aqui. Outra coisa que era muito comum ver no Real Madrid, principalmente em noites de Champions contra times fortes ali da competição, era o Real Madrid que deixava o adversário muitas vezes com a posse de bola e se defendia mais no seu próprio campo, atraía mais o adversário para o seu próprio campo para que ele tivesse mais espaço para utilizar a velocidade do Mbappé e a velocidade do Vinícius Júnior. E isso acontecia inclusive antes do Mbappé chegar, né? Antes era às vezes só a velocidade do Vini Júnior, às vezes o Rodrigo também sendo esse cara que era utilizado muito nos contra-ataques, e o Real Madrid acabava se defendendo dessa forma aqui que eu vou mostrar. Aqui você já consegue ver o Bellingham e o Vinícius Júnior que não fazem nem menção de pressionar o portador da bola, porque a ideia é justamente que ele atraia cada vez mais o adversário, que o adversário entre cada vez mais no seu campo de defesa para que exista cada vez mais espaço nas costas desses zagueiros aqui, para que o Vini Júnior e também o Rodrigo explore nesse contra-ataque. E aqui na sequência já consegue ter um vislumbre dessa formação defensiva, pelo menos de trás para frente, né? É um 4-4-2 porque existem dois jogadores aqui na frente, Vinícius e Bellingham, e tem uma linha de 4 aqui no meio campo, Valverde, Tchouaméni,
Kroos, que aqui tá um pouco longe pra gente formar uma linha bonitinha, né? Tá um pouco afundado, mas faz parte dessa linha de meio campo. E o Rodrigo aqui do outro lado. Esses 4 jogadores. E você consegue ver na sequência que é uma linha de 4 jogadores por dentro que ficam bem compactos, né? Que não ficam tão abertos em campo. Porque quem vai pressionar aqui é o lateral direito, o Lucas Vazquez, enquanto o Valverde fecha mais o meio. A ideia do Real quando ele está jogando assim é fechar essas regiões mais importantes do campo, que é essa região central, para que o adversário só troque passes por fora do seu bloco de marcação e não entre dentro do seu bloco de marcação. E para isso era importante principalmente ter um cara como o Valverde que compensava muitos movimentos do time, né? Já que do outro lado você tinha o Rodrigo que não era o maior dos marcadores. Então com o Valverde aqui, ele compensava muito esses movimentos, cobria a lateral de um lado, cobria a meia que não voltava do outro e fazia esse 4-4-2 nesse momento defensivo funcionar muito mais antes, né, na temporada passada, que é desse clipe aqui. Então o Real Madrid com o Ancelotti conseguia tanto ser esse time que marcava mais atrás e utilizava muitos contra-ataques em velocidade, quanto ser o time que pressionava mais em cima e cadenciava mais o seu jogo, cadenciava mais a troca de passes com a bola no pé. Tanto é que esse exemplo que eu mostrei aqui era do jogo de ida contra o Bayern de Munique, em que ele ficou mais atrás jogando fora de casa, e no jogo de volta, dentro ali do seu estádio do Santiago Bernabéu, o Bayern de Munique ficou mais atrás segurando o resultado e o Real Madrid teve que jogar com esse espaço mais curto ali na frente. E mesmo assim saiu com a vitória, foi para a final da Champions League e foi campeão da Champions League. Então, baseado em alguns padrões que a gente conseguiu falar aqui, eu quero que você conte nos comentários como você acha que o Ancelotti deve escalar essa seleção brasileira. Quero saber qual vai ser o melhor time que vai sair aqui dos comentários.